Questão 131 do nosso e-book sobre matemática de nível médio da Banca Fundatec. Analise os seguintes gráficos. Dentre eles, o único que não pode ser uma função é. Bom, antes da gente analisar aqui quem pode e quem não pode ser uma função, eu vou fazer uma pequena revisão para a gente entender certinho o problema. Então, eu vou pensar aqui em duas funções bem conhecidas, x mais 1 e y igual a x ao quadrado mais um também. Vou fazer esses dois gráficos e aí, com a teoria desses dois gráficos, a gente vai entender qual é a resposta correta lá no nosso caso. Então, vamos pensar aqui no plano cartesiano. Tá? X, eixo y. Tá? Se o x for igual a 1, nós vamos ficar aqui com 1 mais 1, que resulta em 2. Tá? Então, vou fazer o seguinte, ó, x e aqui x mais 1. Se o x for 1, vamos ficar com 1 mais 1, que é igual a 2. X for 2, 2 mais 1, que é igual a 3. X for 3, 3 mais 1, que é igual a 4, e assim sucessivamente. Então, 2, 3, tá? Vou fazer aqui um pouco do nosso gráfico, só para a gente ter uma noção. Então, nós temos aqui um gráfico, passando por 1, aqui seria o menos 1. Então, essa reta aqui que corresponde ao meu gráfico. Beleza. Agora, nós temos aqui y igual a x ao quadrado. Como é que a gente verifica isso? Mesma coisa, tá? Botei aqui o plano cartesiano, aqui o eixo x, aqui y. Vou pegar aqui x igual, vou pegar 0, 0, 1, 2, tá? Nesse caso, eu vou pegar 0, 1 e menos 1, porque eu quero demonstrar algo interessante. Então, aqui ficaria x ao quadrado mais 1, 0 ao quadrado mais 1 igual a 1, tá? 1 ao quadrado mais 1, 1 mais 1, que é igual a 2. Menos 1 ao quadrado mais 1 seria 1 mais 1 também, que é igual a 2. Então, nós temos aqui o 1, tá? Quando o x for 0, o y é 1. Quando o x for 1, o y vale 2. Quando o x for menos 1, o y também vale 2. Olha só, eu tenho dois valores aqui distintos em x, aqui o valor é menos 1 e aqui o valor é 1, e o resultado é 2. Graficamente, nós teríamos aqui uma parábola, uma concavidade voltada para cima. E aí, o que eu quero mostrar com relação a esses dois gráficos, tá? Eu posso ter uma situação, que é para o primeiro, que é o seguinte: para cada elemento de x, eu só tenho um elemento associado em y. Então, quando o x vale 1, o y vale 2. Quando o x vale 2, o y vale 3. Então, para cada elemento de x, eu só tenho um em y. Nesse outro caso, eu vou ter o seguinte, ó, x e y. Eu tenho lá o 0, que está associado ao 1. Tenho o 1, que vai estar associado ao 2. E eu tenho o menos 1, que também está associado a 2. Então, eu tive dois elementos de x associado a um único elemento de y. Isso aqui é possível? É possível nos dois casos. Agora, se eu tiver uma situação onde eu tenho um elemento do x, tá? Um elemento do x associado a vários elementos de y, 1, y2, y3, se eu tiver uma situação como essa, não é considerada função. Aí eu posso ter um de x associado a um de y, ou vários de x associado a apenas um de y. Mas eu não posso ter apenas um de x associado a vários de y. Como é que eu verifico isso de forma prática aqui na minha questão? Vou fazer o seguinte, eu vou pensar na minha questão como o eixo x e y, e eu vou traçar uma reta paralela ao eixo x. É como se eu estivesse escolhendo aqui um valor de x, x1. Aí eu vou traçar essa reta paralela. Essa reta paralela só pode tocar em um ponto. Não pode tocar em mais de um ponto. Se tocar em mais de um ponto, não vai ser considerada uma função. Então, olha só. Olhando aqui no gráfico 2, se eu traçar uma paralela aqui, olha só o que acontece. Eu tenho vários pontos. Se eu traçar a paralela aqui, se eu escolher um valor de x, se eu escolher aqui um valor de x, eu vou ter esse valor aqui de y, a de y1, eu tenho esse outro, y2, e eu tenho esse outro, y3. Então, eu tenho um valor de x que está associado a 3 valores, né, de y. Isso pode acontecer? Não, não é uma função. Se a gente olhar qualquer uma das outras,
Se eu traçar paralelas aqui, eu sempre vou ter apenas o toque em um único ponto, tá? Então, essa é a lógica da questão. Sempre que eu quiser verificar se é uma função ou não, eu traço uma paralela, tá? E se o gráfico for cortado em mais de um ponto, ele não é uma função. Aí você pode perguntar, e na horizontal, se eu fizer assim, o que que acontece? Aqui não toca em 2 pontos? Toca, mas só que quantos valores de y eu tenho? Eu tenho um y associado a 2x. E a gente viu que isso pode acontecer, olha só. Aqui eu tenho ó, x1 e x2, eu posso chamar assim, e aqui eu tenho apenas um y. Então, com relação à função, a única que não pode ser função é o único gráfico, no caso é o segundo, e a alternativa correta é a letra B.